O homem que recusou o perdão. No ano de 1829, nos Estados Unidos, um cidadão chamado George Wilson foi condenado à morte. Ele tinha matado um homem num assalto do correio e, depois de ser preso e julgado, foi condenado a ser executado por enforcamento. Alguns amigos dele apelaram diretamente ao presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, para que concedesse um perdão presidencial. Imagine a alegria quando o presidente concedeu o perdão, mas aí a grande surpresa ocorreu: o George Wilson recusou o perdão. As autoridades ficaram perplexas. Como é que um homem que já ganhou um perdão presidencial poderia ser enforcado? Mas, mesmo assim, como seria certo poupar um homem que recusou o perdão? Enfim, a questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal para ser resolvida. A decisão foi clara. O perdão é um documento cuja validade depende da aceitação da pessoa a ser perdoada. É quase impossível acreditar que um condenado recuse o indulto, mas se tal acontecer, a sentença deverá ser cumprida. Ficamos assustados com a loucura de George Wilson, mas à luz da Bíblia Sagrada descobrimos que muitas pessoas neste mundo estão fazendo a mesma coisa, quem sabe inclusive você. Todos precisam do perdão. Embora você não tenha cometido crime nenhum contra a lei, conforme a Bíblia, todos têm pecado contra Deus, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 versículos 22 e 23. O problema é que cada pecado é uma ofensa contra Deus, e estraga o nosso relacionamento com o nosso Criador, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59 versículo 2. A parte mais séria é que os nossos pecados impossibilitam a nossa entrada no céu na hora da nossa morte. Em Apocalipse 21 versículo 27 nós lemos a respeito da cidade celestial: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É por este motivo que todos nós precisamos do perdão, não o indulto presidencial, mas o perdão dos nossos pecados para nos livrar da condenação eterna e nos deixar em condições para habitar no céu com Deus. O perdão está disponível em Cristo. A boa notícia é que o perdão que nós tanto precisamos está disponível em Cristo. A este, Cristo, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10 versículo 43. O Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, foi crucificado quase 2000 anos atrás, para tornar possível o perdão de pecadores como nós. Ele tomou o lugar do pecador sobre a cruz, enfrentando a ira de Deus que os nossos pecados mereciam para abrir para nós o caminho para o céu. Você já aceitou este perdão? Muitas pessoas dizem, mas eu peço perdão todos os dias. O caso de George Wilson mostra que a validade de um perdão depende, não de pedir, mas, sim, de aceitar. Na realidade, a Bíblia mostra exatamente a mesma coisa. Não adianta pedir perdão, é totalmente indispensável aceitar pessoalmente o perdão que Deus está oferecendo na pessoa do seu amado Filho, o Senhor Jesus. Todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10 versículo 43. Será que você já fez isso? Você já creu pessoalmente no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que os seus pecados só podem ser perdoados através da sua morte sobre a cruz? Se não, você está fazendo exatamente a mesma loucura que o George Wilson fez, recusando o perdão oferecido. Só que, no seu caso, esse ato traz consequências eternas. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hebreus 2 versículo 3. Que é necessário que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16 versículos 30 e 31. De acordo com a Bíblia, há somente uma condição para a salvação: fé. Ao todo, as palavras fé e crer ocorrem na Bíblia cerca de 500 vezes. Entre esses muitos versículos, mais de 100 deles nos dizem que a salvação é pelo crer, que justificação é pelo crer e que receber vida é pelo crer. Em mais de 30 passagens, é-nos dito que pela fé recebemos de Deus isto ou aquilo. Essas passagens nos mostram que o homem é agraciado por Deus por meio da fé e nada mais. Por que a Bíblia enfatiza sobremaneira a fé? Consideraremos agora por que a fé tem de ser o caminho para a salvação, mas devemos primeiro fazer uma pergunta: a salvação é obra de Deus ou do homem? Ela é plano do homem ou plano de Deus? Origina-se no homem ou em Deus? Os que não conhecem a Deus não conhecem a salvação. Somente os que conhecem a Deus conhecem a salvação de Deus. Os que conhecem a Deus devem admitir que foi Deus que iniciou a salvação. Foi Deus que a planejou e cumpriu esse plano. Como mencionamos antes, todas as coisas são feitas por Deus. Do nosso lado, nada temos a fazer, exceto crer.
Por que temos de crer? Porque a redenção foi cumprida por Cristo. Deus torna o método da salvação tão simples para que todos possam obtê-la. Eis porque ele exige somente fé. Se a salvação vem de Deus, é necessário que seja universal. Se a salvação de Deus fosse apenas para determinado grupo de pessoas, Deus seria parcial. Se o caminho da salvação de Deus exigisse algo de nós, esse algo se tornaria um obstáculo para a nossa salvação. Se houvesse a simples exigência de que o homem teria de esperar 5 minutos antes de ser salvo, até isso diminuiria grandemente o número de salvos no mundo. Muitas pessoas não têm nem mesmo 5 minutos para esperar. Deus não poderia exigir sequer justiça perfeita. Se ele exigisse justiça em apenas uma coisa, talvez você pudesse cumprir essa justiça, mas centenas de milhares de pessoas na Terra poderiam não ser capazes de fazê-lo. Se esse fosse o caso, a salvação não seria tão simples. Você não tem de fazer coisa alguma, pois Deus já fez tudo em seu Filho. Ele lidou com os nossos pecados em seu Filho. O Filho de Deus levou todos os nossos pecados. O que cobra o pagamento tornou-se o que paga. O que foi ofendido tornou-se o que sofreu pela ofensa. O juiz tornou-se o réu. A cruz do Senhor Jesus não é para satisfazer nosso coração. Ela é para satisfazer o coração de Deus. A quitação do débito satisfaz o coração do credor ou do devedor. Se Deus sente que algo é suficiente para ele, nós também devemos sentir que é suficiente. Deus é justo. Se ele diz que a obra do Senhor é capaz de redimir-nos do pecado, ela certamente é capaz de redimir-nos. É irrelevante você pensar que tal obra é suficiente ou não. O que importa é que Deus acha que tal obra é suficiente. A questão não é apenas se o valor foi pago ou não. O que importa é se o credor considera o valor pago ou não. Se o valor pago satisfizer o coração dele, você não terá problemas. Gostaria de poder repetir isso uma centena de vezes. A obra do Senhor Jesus não é para satisfazer nosso coração. A obra do Senhor é primeiramente para satisfazer o coração de Deus. É Deus que ordena o julgamento dos pecados. É Deus que exige que os pecados sejam tratados. Foi Deus que disse que sem sangue não há remissão de pecados. Se Deus fosse indiferente, o sangue seria desnecessário. O sangue está ali porque Deus se preocupa com isso. Se Deus fosse indiferente, a cruz seria desnecessária. Existe a necessidade da cruz porque Deus é justo. O Senhor cumpriu toda a obra na cruz. Então, Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição do Senhor Jesus é a prova de que Deus ficou satisfeito com a obra do Senhor na cruz. Embora não entendamos como a cruz satisfez o coração de Deus, sabemos que Jesus de Nazaré foi ressuscitado da sepultura. Foi a morte de Jesus de Nazaré que os apóstolos pregaram por todo o mundo? Você ouviu tal evangelho? Nunca ouvi tal evangelho. Eu os vejo indo a todo o mundo para dizer aos outros que Jesus de Nazaré ressuscitou. Se ler o livro de Atos, você verá que os apóstolos não pregaram a morte de Jesus pelos nossos pecados. O que eles contavam às pessoas em todos os lugares é que este homem ressuscitou. Eles pregaram isso porque o fato de o Senhor ter ressuscitado prova que sua morte glorificou a Deus. O Senhor Jesus foi ressuscitado porque a sua obra fora aceita diante de Deus. Sua redenção é completa e nós agora podemos ser salvos. Se a obra do Senhor não tivesse sido completada, ele teria sido deixado na sepultura. Assim, a ressurreição nada mais é que o Senhor Jesus satisfazendo o coração de Deus. O Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Os apóstolos pregam isso a nós como prova de nossa fé, conclamando-nos a crer no Senhor Jesus. Por um lado, a salvação tem a ver com a morte do Senhor. Por outro, ela tem a ver com a ressurreição do Senhor. Sua morte é para quitar nosso débito e perdoar nossos pecados. Por meio desta morte, o problema de nossos pecados foi resolvido. Sua ressurreição é a prova de que sua morte satisfez o coração de Deus. Deus considera sua obra justa e adequada. Se alguém me perguntasse como sei que fui salvo, eu lhe diria que tenho a prova. Essa prova garante que estou salvo. Você pode dizer que foi salvo numa certa data em um determinado ano, porque foi quando recebeu o Senhor. Então lhe perguntaria como você sabe que isso é suficiente.
Pode dizer que confessou seus pecados naquele dia, mas como sabe que a confissão foi suficiente? Você pode dizer que chorou por seus pecados naquele dia, mas como sabe que suas lágrimas o limparam de seus pecados? Pode dizer que se arrependeu, confessou seus pecados e aceitou o Senhor Jesus, mas como sabe que esse arrependimento, confissão e receber o Senhor foram suficientes? Se me perguntasse, eu lhe responderia que realmente fui salvo por causa da morte do Senhor, mas sei que fui salvo por causa da ressurreição do Senhor. Meu amigo, você deve diferenciar uma coisa da outra. Fui salvo por causa da morte do Senhor, mas tenho a segurança e o pleno conhecimento de que fui salvo por causa da ressurreição do Senhor. Quando entrego o dinheiro, quito meu débito. Sei que quitei o débito porque tenho um recibo. Graças a Deus, pois ele nos deu uma prova e um recibo. Seu Filho pagou o débito por todos os nossos pecados na cruz, e por meio da sua ressurreição, ele nos avisou que a questão foi totalmente resolvida. Assim, toda a obra do Senhor foi cumprida. E o carcereiro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. Disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos capítulo 16 versículos 29 ao 31.